Muito que bem, senhoras e senhores, este é o Polêmica Santista número 4, se eu não me engano, minha conta matemática é péssima. Eu sou Felipe Noronha, este é o 20 Santos e hoje temos dois convidados para falar de Vitor Ferraz, o tema que vocês escolheram, tanto na votação no Instagram, quanto na votação aqui na comunidade do YouTube. Ele ganhou de David Braz. Se fosse David Braz, eu preferiria, eu mesmo debateria, eu iria para cima de quem ousasse defender o ex-zagueiro do Santos. Do Vitor Ferraz eu não preciso comprar essa briga, então eu deixo que para outra pessoa comprar essa briga, e quem vai defendê-lo é um astro do Twitter, Vinícius Cassim. Muito obrigado por aceitar esse convite maravilhoso. Que isso, obrigado, eu, Noronha. Estamos aí para defender o homem injustiçado. Meu Deus do céu. Para bater à vontade em Vitor Ferraz, não sou eu que estou falando, é o homem que arranjou meu emprego no Grande Prêmio, Renato Ribeiro. Tudo bom, Noronha? Eu sempre fico pensando o que as pessoas que fazem aquele debate lá naquele canal, que a gente sabe qual é, o que elas ficam pensando quando elas vão entrar no ar para discutir com o tal do Caio Coppola e tal. Cara, eu fiquei pensando a tarde inteira que uma pessoa se acorda cedo, ela pensa durante o dia em como ela vai defender o Vitor Ferraz, cara. Eu confesso... Não, mas assim, se você já pisou em qualquer estádio ou você usa o Twitter e você vê que tá cheio de gente. Eu confesso que eu vou tratar esse assunto como ele merece ser tratado, como entretenimento, porque isso não é uma discussão séria. Mas é óbvio, é óbvio. Até porque eu abri esse quadro com uma pessoa defendendo o Lucas Lima, o que não pode ser sério, depois defendendo o Ganso, o que não pode ser sério mesmo. Como a terceira foi Vila ou Pacaembu, a gente tentou um pouco mais. Assim, enfim. Vitor Ferraz. Para abrir a discussão, eu trago alguns dados antes de pedir para os jovens falarem. Ferraz chegou em junho de 2014 do Coritiba e ficou até 2019, ou seja, 5 anos e meio, quase o tempo inteiro como titular, até porque a concorrência foi muito fraca. Teve o Daniel Guedes em parte de 2015, agora o Pará no final de 2019 com o São Paulo que ganhou a vaga. Mais de 250 jogos com a camisa do Santos, se eu não me engano 10 gols, a conta foi essa, posso ter esquecido um ou outro. Não achei o número oficial de assistências, mas na minha impressão é que não foram tantas assim. O Cassim talvez consiga defender esse ponto. A maior marca que eu achei foi de 5 no Brasileiro de 2018. Eu tenho uns pontos a mais, mas durante a discussão eu levanto. Cassim, o seu primeiro argumento pró Vitor Ferraz para a gente começar a discussão. Então, para defender o Vitor Ferraz, cara, eu já sei que eu vou tomar bastante hate, mas assim, o que me incomodou bastante aí nesses últimos anos em relação a ele foi que ele não era só criticado porque ele fazia dentro de campo. O extra-campo ali, em boa parte nas entrevistas pós-jogo, principalmente, culminaram nesse negócio essa onda de hate em cima dele, tá? Basicamente, eu achava ele um lateral relativamente ok para o cenário brasileiro, tá? Se eu não me engano, ele deve ter sido eleito em 2016 o melhor lateral, posso estar enganado, do Campeonato Brasileiro. Se não, ficou entre os melhores. Mas é bom dizer que também é muito por conta do baixo nível durante, sei lá, os últimos 4 anos aqui no Brasil. E assim, que nem você falou no começo aí sobre ele não ter assistência, é verdade que ele nunca foi um lateral que dava muita assistência. Mas dentro de contextos específicos, eu achava ele um jogador muito aproveitável no Santos. Quando ele passou a jogar, principalmente com o Dorival em 2016 e com o próprio São Paulo, ali eu vou dizer até mais ou menos, acho que outubro ou setembro, que ele era um lateral que atuava bastante por dentro e acho que por isso não era um cara que dava muita assistência, mas era um cara que construía bastante o jogo para o Santos e era uma peça importante como válvula de escape para conseguir sair com essa bola limpa ali na defesa. Eu acho que ele era uma peça muito importante nesse contexto. Não vou ficar aqui defendendo ele como lateral, porque eu também entendo que ele tem lá seus defeitos, né, como lateral, principalmente defendendo, cruzando também, que a gente também não vai passar pano, não, porque alguns cruzamentos deles eram meio complicados. Mas, assim, em 2 contextos específicos, que foi o do Dorival em 2016 e o do São Paulo em 2019, eu acho que ele foi uma peça muito importante para o Santos, tá? E muitas
das coisas que aconteciam de forma negativa no time, como ele já era carta marcada, muita coisa recaía sobre ele e eu achava um pouco injusto. Tá? Tinha muita situação em que eu não acreditava que ele era o culpado do problema como um todo, embora ele fizesse parte do problema, porque acho que quem acompanha seu canal sabe que você fala muito disso, principalmente nos vídeos de análise tática, que um sistema defensivo não é sempre composto por uma pessoa só, embora uma falha defensiva pode ocorrer por uma só, mas no caso do Ferraz eu acho que muitas delas não foram assim. Mas de resto eu acho que ele foi um jogador ok no Santos, nada para se exaltado, mas também nada para ser escorraçado quando saiu. Mas eu acho que envolve alguns contextos externos dele aí, que acho que culminaram para ele ser assim, que depois a gente vai debater mais sobre isso, que é algo que eu não defendo também, tá? Mas eu acho que é isso. De contexto, de modo geral, acho que é por aí. Renato, comece o seu lado crítico contra Vitor Ferraz, o seu primeiro argumento. Renato, que mutou o seu microfone, Renato. Opa! Agora, parabéns. Eba! Bom, eu me entendo por torcedor desde 1991, né? Que é quando eu lembro de olhar para o meu pai e perguntar por que aquele cara era tão ruim jogando bola. Aquele cara era o Luiz Carlos, zagueiro do Santos. Então é quando eu começo a computar coisas, cara. Eu fui ver os laterais direitos de 91 do Santos para cá, tá? Basicamente Índio, Capixaba, Ceará jogou um tempo. Eu tinha montado uma lista em alguma hora, eu acho. Anderson Lima jogou por muito tempo. Russo. Cara, Russo. Então, vou chegar nisso, cara. O Vitor Ferraz, da lista que eu levantei, ele só é melhor que 3 ou 4 laterais. E eu vou te dizer quais. O Neto, um que veio do Paraná, que era a cópia reduzida e de baixo orçamento do próprio Ferraz. O Apodi, que não dava, não tinha condição. O Galhardo, que era uma cópia carioca do Vitor Ferraz, né? Então, assim, era um jogador. E o Cicinho, que não tinha 2 neurônios. Dá para discutir ainda o Cicinho, porque o Cicinho corria mais que o Ferraz. Não. O Cicinho é pior. Não precisa argumentar. O Russo também corria mais que o Ferraz. Então, assim, eu vou muito numa das coisas do Cassim. Inclusive num argumento que ele utilizou como benéfico para o Ferraz e que eu acho que era exatamente maléfico. Criou-se no futebol brasileiro uma loucura do lateral armar o jogo e do ponta abrir o espaço. Eu acho isso legal pra caramba, a evolução do futebol e tal, mas quando você tem jogador para isso? O Ferraz ele foi responsável por abreviar a carreira do Renato em pelo menos 2 anos. Justamente no sistema do Dorival Júnior, quando o Renato era praticamente um lateral direito para que o Ferraz jogasse pelo meio. Nisso, tem algumas coisas de comportamento do Ferraz em campo que me incomodavam absurdamente, que era a falta de volta na urgência. Então, assim, ele estava sempre tão coberto pelo Renato que ele não voltava na urgência nem quando o Renato não estava cobrindo ali. Então, assim, acho o Ferraz um lateral fraquíssimo desde Curitiba. Inclusive, ele vem para o Santos por causa de um 0-0, Santos e Curitiba, lá em Curitiba, no Alto da Glória, em que ele joga pra caramba aquele jogo. Chuva, filha da mãe, mas realmente aquele jogo ele jogou muito bem e o Santos faz o que sempre faz. Traz o lateral que joga para burro com ele, já tinha feito isso com o Alessandro, já tinha feito isso com o Denis, já tinha feito isso com o Anderson Lima, que nem foi dos piores. Mas, assim, cara, ele é um lateral fraquíssimo. É um jogador com limitações técnicas terríveis, é um lateral de cruzamento muito ruim, é um lateral de passe questionável, é um lateral defensivamente horroroso, que precisa de todo um sistema de cobertura. E para você ter um sistema de cobertura para um jogador, cara, o jogador ele tem que fazer um gol por jogo, dar 3 assistências por jogo. É completamente diferente do que o Ferraz tinha. E ele foi alçado a uma condição de líder e de bom jogador, pela carência que existe no futebol brasileiro disso. Outra da carência que o próprio Santos vinha, né? Vale lembrar que ele tem uma posição do Cicinho. E que antes dele vinha o Bruno Pérez, que não era esse Bruno Pérez da Roma, mas que foi o Bruno Pérez do São Paulo, o Galhardo e por aí vai. Então, assim, é um cara que não cumpria o mínimo de função dele. E isso era o que mais me irritava. A entrevista era bônus, era plus a mais, como a gente diz no Grande Prêmio. Mas, cara, ele não cumpria o mínimo de função tática de um lateral.
Eu acho ele melhor que o Bruno Pérez, aliás. Acho que você não citou o Bruno como pior, mas o Bruno tinha um ódio, assim, enorme. Mas, Tô enfim, nessa. discutível. Eu só odeio o Bruno Pérez. Assim, o Bruno Pérez eu odeio. É Olha o Bruno oficial. Pérez, né? O Bruno Pérez do Santos eu acho que realmente foi pior. O Bruno Pérez da Roma foi melhor e do São Paulo foi pior. Então, assim. Ah, sim, não. Eu falo Não. especificamente jogando no Santos mesmo. É. Ambos citaram a situação dele ir para o meio. E claro que isso tem muita ordem de técnico. Primeiro, eu acho que isso mostra que quando falam que o lateral tá ficando velho e deve virar meia, é um erro grave. Eu acho que nenhum tem a menor condição para isso. Mas isso é uma outra discussão. Não. Eu gostava do Ferraz lá no começo, 14, primeiro semestre de 15, antes até do Dorival melhorar o time de 2015, que foi para a final da Copa do Brasil. Mas o ponto forte do Ferraz para mim sempre foi a linha de fundo. Inclusive com o Sampaoli, inclusive com qualquer técnico que tenha passado nesses 5 anos e meio. Por que o Ferraz Ferraz parou de ir à linha de fundo, Cassim? Não era esse o grande ponto forte dele? Ele não teve a leitura de continuar indo à linha de fundo? Ou você vê outro ponto forte além desse? Na verdade, com o São Paulo principalmente, existia toda essa questão dele atuar pelo meio lá no Santos, mas também existiu vários momentos do time do São Paulo em que ele atacava a linha de fundo. O problema, eu acho, que na verdade não é nem ele atacar a linha de fundo, que nisso ele sempre foi bom, eu acho. Eu acho que ele conseguia chegar bem e triangular bem pelo lado. O problema dele era quando ele ia cruzar. Ali eu não defendo. Já falei milhões de vezes com o Renato sobre isso nos grupos que a gente tem. Na internet não é novidade para ninguém isso aí. O Ferraz, ele tinha essa potência para chegar na linha de fundo, mas quando ele ia cruzar, era uma tristeza. Isso daí, eu acho que pesou muito para os treinadores colocar ele aí no meio campo, né? Porque, assim, não basta só o cara ter essa chegada forte na linha de fundo. Se ele não faz esse cruzamento certo, que muita gente pode achar que é coisa muito científica do futebol, mas não é só você chegar lá na linha de fundo e meter um balão para dentro da área que vai dar certo. Não é assim. O cara tem que saber o que ele está fazendo ali na linha de fundo e ele tem que cruzar certo, seja aberto, fechado, rasteiro, alguma coisa ele tem que fazer. E não tenho números disso, mas eu acho que a taxa de aproveitamento do Ferraz cruzando é ridícula, para não dizer outra coisa. Acho que isso pesa contra ele. Só ter essa chegada na linha de fundo não me parece ser uma característica que vai colocar ele ali como um lateral que sabe chegar na linha de fundo e cruzar bem, não é bem assim. Por isso que eu acho que o São Paulo, inclusive, acho que foi, eu não lembro exatamente quando foi que o Pará tomou essa posição dele, mas eu acho que uma das razões foi essa, não só defensivamente, tá? Não foi só no aspecto defensivo que o Pará ganhou dele. Acho que nessa chegada na frente, obviamente que o Pará não é nenhum craque também cruzando, tá? O que eu discordo bastante, porque Pará é craque, mas tudo bem. Tem essa simbologia na torcida do Santos aí. Mas é isso, assim, eu acho que o que pesou para ele foi esse baixo aproveitamento de cruzamento, e não adianta falar que também, às vezes as pessoas podem, não tinha atacante, o Santos chegava pouco. O Sacha, por exemplo, é um cara que cabeceia muito bem, muito bem. Eu acho até, inclusive, que o Sacha é melhor pelo alto do que pelo chão. Ele é muito esforçado e tal, mas, enfim, isso é debate para outra coisa, para outro dia. Mas teve o Ricardo Oliveira, por exemplo, também, que, gostando ou não, a gente vai falar de qualidade técnica, ele foi um atacante bom aqui no Santos. Obviamente que no final não rendeu tudo. Mas assim, o Ferraz, nesse aspecto, eu acho que pesou totalmente contra ele, e aí eu não vou defender. Acho que a taxa de acerto de cruzamento dele pesou muito contra ele, é muito ruim, e por isso eu acho que ele acabou caindo pelo meio mesmo, sabe? Renato, para mim o maior peso, além desse, até porque eu sou um cara que não gosta muito de cruzamentos, eu inclusive sempre admirei a capacidade do Ferraz ir à linha de fundo, é o que você falou. E tem sempre aquilo, né? As coisas se popularizam quando já não estão mais com a gente. Então, outro dia, faz o quê? Uma semana, 2 no máximo, viralizou um vídeo que, se eu não me engano, o Marinho é desarmado e ele vai atrás e o Ferraz passa do lado trotando. O trote é algo que sempre me incomodou. E vendo no estádio, na Vila, no Paca, fora de casa, e a gente já comentou isso quando a gente fazia o podcast junto. É coisa que a câmera não pega usualmente. Ele volta trotando todo o santo lance. O que faltou para ele simplesmente perceber isso, ou simplesmente ele nunca quis aprender para você? Bela pergunta, porque eu acho que chega um determinado momento o cara não aprende mais. Eu acho que é tanta confiança de que o cara tem uma recomposição.
eu acho que eu tenho que eu consigo desenvolver em cima da proteção que ele teve no começo de Santos. Ele sempre foi um cara que sempre foi muito coberto. Então, como dei mesmo o exemplo do Renato. O Renato foi um lateral direito por muitas vezes. E quando a gente fazia o podcast junto, a gente falou muito disso. De como o Renato se posicionava para ser um lateral, para garantir que a volta do Ferraz seja pelo meio. E aí, eu sempre comparei com a várzea. A gente sempre fala, quando eu sou lateral, né? Então, assim, das vezes que você chega no ataque, a sua volta normalmente ela é pelo meio, tá? Então, assim, vai alguém te cobrir, mas a sua volta é na urgência. Não quer dizer que você venha, não, tem um cara lá, eu vou voltar trotando, até porque você tem a recomposição de frente da área, você tem tudo isso. E tudo isso bagunça o time. É esse tipo de retorno, de intensidade que acaba com um sistema defensivo. De um sistema defensivo do Santos que também já não era lá grande coisa, né? Mas ele era um ponto difícil, era um ponto de tensão ali, né, nesse retorno. Então eu acho que tem muito dele ter sido mal acostumado, ter sido protegido por treinadores, principalmente pelo Dorival, a quem eu tenho 700 milhões de críticas. Essa proteção que o Dorival fez no Vitor Ferraz, ela condiciona o jogador a achar que sempre vai ter uma cobertura ali. E tem uma outra coisa dentro desse pacote que eu acho que também pesou para ele ter perdido a posição do Pará. Primeiro, o Pará ele pode ser um jogador pior, mas ele é um lateral melhor que o Vitor Ferraz. Ele é um lateral que consegue executar as funções defensivas de um lateral e ele consegue fazer o trivial ofensivamente. O segundo, a intensidade. O Ferraz ele sempre foi um jogador de baixa intensidade. Ele sempre foi um jogador de pouca movimentação, pouca recuperação de bola rápida, coisa que para o Sampaoli era caótico no time. Você tinha que perder a bola e sair na recuperação. E o Ferraz ele sempre foi um jogador de recuperação lenta. A quantidade de gols que ele toma de bola cruzada da esquerda para a direita no Santos é um negócio pavoroso, que é um número que eu de verdade queria levantar, mas que eu preciso de tempo. Mas o que a gente brinca quando a gente vai falar para alguém jogar na lateral da várzea, porque na lateral tem que fazer duas coisas, né? Marcar o setor e fazer a sua diagonal defensiva direitinho. Diagonal defensiva, quando a bola está lá na esquerda, ele fechar como zagueiro do outro lado. E a recomposição do Ferraz era muito lenta, era tenebrosa. Assim, por isso que eu boto ele, por exemplo, ele me irrita mais que o Bruno Pérez, porque o Bruno Pérez tinha essa recomposição rápida, era burro, igual a Porta, mas ele tinha o mínimo de lateral que não ferrava tanto o time. Então, assim, eu acho que tem muito contexto em cima disso, e no Grêmio ele vai ser protegido também, porque o treinador brasileiro ele não pode ver um lateral que tem um pouquinho mais de domínio de bola, que ele acha que esse lateral vai ser o construtor de jogo. A deficiência é tamanha que o cara começa a proteger para o lateral jogar mais. Eu acho que ele também vai ser protegido no Grêmio igualzinho. Só um ponto só, Noronha, rapidinho. O Renato falou da intensidade dele, e aí eu vou concordar com ele. Uma coisa que eu acho que pesou muito contra ele, e aí eu já não sei se isso foi problema dele ou do Santos, enfim, a questão física dele, para mim, sempre foi caótica. Sempre foi caótica. Ele sempre foi um... Por exemplo, se você olhar o Fagner ele é um lateral baixo, só que você assiste um jogo do Corinthians, você vê que aquele cara, ele joga a 100 km por hora durante 90 minutos. E não interessa se ele vai errar ou se ele vai acertar. Ele tá ali ligado a todo instante. E pro Ferraz, para ele compensar a falta de altura dele, a falta de físico, ele tinha que ser assim. Não tem como você ser um lateral... assim. O Pará é assim. O jogo contra o Palmeiras... do tamanho do Ferraz. Exato. O jogo contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, o Santos ganhou de... Eu não lembro agora o resultado, que o juiz teve que até acabar o jogo antes, foi 2-0? Quanto que foi? Acho que sim. O Pará fez uma partida absurda nesse jogo. E eu acho que foi a partida, inclusive, que ele tomou o do brasileiro agora, foi 2-0. O do brasileiro agora, foi 2-0. Ele jogou um absurdo. E ali pra mim ficou claro, sabe, o porquê que um tomou a posição do outro. Por conta disso que o Renato falou. Essa questão da intensidade, se você não tem um tamanho, se você não tem a força física, você tem que compensar em outras coisas. E nisso o Ferraz deixava a desejar. Não tem como defender ele nesse aspecto. Nisso daí era nítido. E aí você falando, Noronha, principalmente de quem estava no estádio, a visão devia ser muito pior, né? Porque a câmera na TV não pega. Então, para quem está no estádio, a raiva deve ser bem maior mesmo. Não tem como. Você falou em compensação, e muita gente, para justificar a titularidade do Ferraz, dizia que ele compensava no ataque o que ele falhava na defesa. Você concorda com essa afirmação? O Renato claramente não. Então, na minha visão,
eu não vou dizer compensar no ataque, tá? Porque, como você levantou aí, ele nunca foi um assistente, assim, de um lateral que crava várias assistências num jogo, que faz gol, ele nunca foi esse cara. Então, assim, compensar eu acho que é uma palavra meio forte. De novo, dentro de contextos específicos que foi do Dorival em 2016 e do Sampaoli até lá setembro, sei lá quando que o Ferraz estava, ele era uma peça importante para fazer o time funcionar com a bola. Com a bola. Acho que compensar é uma palavra muito forte. A gente poderia falar que ele compensava os erros dele lá atrás se ele fosse um lateral que dava muita assistência e fizesse muito gol. Não é o caso dele. Ele era um ótimo construtor de jogo. Concordo com o Renato que o treinador brasileiro também tem muito disso de achar que qualquer jogador que tenha bom passe tem que construir jogo. Mas analisando o contexto, eu acho que ele foi bem dentro desses dois contextos. E isso eu acho que ele foi uma peça fundamental para o Santos quando o Santos precisou. Só que eu acho que compensar já ficou uma palavra meio forte mesmo. Eu já não concordo com isso, não. Uma outra frase que eu sempre ouvi e li por aí é de que a torcida do Santos e o próprio Santos devia se acostumar e aceitar o Ferraz, porque no Brasil era o que tinha, e que ele é top 3 no Brasil, por exemplo. Aí você fala o Fagner, que já foi citado, sei lá, qualquer outro lateral, e ele estaria ali nesse bolo. Para mim, isso sempre foi um indicativo de que o Brasil tá mal de lateral e que a gente teria que buscar fora do país. Eu queria saber se para vocês é uma justificativa ele ser top 3 e por isso o Santos deveria aceitar, ou se ele nunca nem passou perto dessa condição que muitos citam. Aí eu abro para os dois. O Renato quer falar? Cara, eu tenho dificuldade de colocar ele no top 3, mesmo. Não é pegação de pé, não. Eu acho laterais muito mais comuns. É porque, assim, a análise de um cara, pelo menos para mim, tá? Ela não é só ele com a bola no pé. É a função que ele executa. Tá? Então, assim, não dá para avaliar o Ferraz como eu avalio, sei lá, o Lucas Lima. Para dar um exemplo bem de jogador de baixa intensidade aí. Porque o Lucas Lima, ele ferra menos o time do que o Ferraz. A baixa intensidade do Lucas Lima, ela ferra o time também. Mas a baixa intensidade do Lucas Lima é menos provável que com a baixa intensidade do Lucas Lima o Santos tome gol. Com a baixa intensidade do Ferraz, ela é mais provável. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um lateral muito comum, tá? Mas que, para mim, é um lateral melhor que o Ferraz. O Leonardo, que é um cara que vai ser banco dele lá no Grêmio. É um cara que, para mim, ele executa a função de lateral muito melhor que o Ferraz, tá? Tem intensidade, é um cara alto, é um cara de boa marcação, vai chegar na linha de fundo e vai errar cruzamento igualzinho o Ferraz, mas é um cara que sempre volta na urgência, é um cara que está sempre com muita velocidade, muito no pique. Não vou nem comparar o Fagner, porque para mim ele sobra no Brasil. Mas assim, cara, tem um monte de jogadores que acredito que tenham ali na função que sejam melhores que ele. Mas eu acho que esse papo de aceitar é uma mediocridade muito grande, tá? Cara, eu sou da geração da fila. A geração da fila é uma geração de cobrança absurda, extrema a todos os jogadores que vinham no Santos. O Santos, inclusive, queimou muitos bons jogadores, tá? Por essa cobrança excessiva. Só que entre a cobrança excessiva que havia nos anos 90 e entre a morosidade de agora, essa exaltação à geração do quase, a geração do fracasso aí, cara, eu acho que tem um meio termo. Tá? E entender esses caras como não, é o que tem no Brasil, é possível. Primeiro, é muito pequeno, é tacanho. E segundo, é muito ruim você pensar num time de futebol que não consegue arrumar na América do Sul inteira um lateral melhor que o Ferraz. Não é possível que um clube de Série A do Brasil, da maior economia da América do Sul, do campeonato melhor organizado, onde tem mais dinheiro, onde se paga mais, não é possível que não se ache um lateral melhor que o Ferraz. Então, assim, para mim é a justificativa do fracasso, sabe? E isso para mim não funciona, não. Completando o Renato, assim, eu aprendi até com ele isso, tá? Acho que a gente fala sobre isso mais ou menos, acho que ficou latente em 2015 com o Nilson, ou até antes ele já tinha me falado sobre isso. E eu aprendi na marra isso também. Quando você tem um lateral que ele é baixo nível, mas ele se destaca porque o cenário é ruim,
você tá errado de manter esse cara, porque você não tá buscando alguém de alto nível para fazer o seu time ser muito superior do que ele deve ser. Por exemplo, quando o Nilson, por exemplo, uma situação de quando contrata o Nilson e aí ele fica lá no banco de reserva e a galera fala, bom, é ruim, não vai jogar, não vai acontecer nada. Eis que numa final de campeonato surge uma oportunidade para ele entrar. E aí o que acontece? Tudo aquilo que a gente viu, o cara simplesmente errou o gol que ia não dar, e basicamente ia dar o título pra gente. Então, assim, com o Ferraz, quando começou esse negócio, acho principalmente de, não tem lateral bom aqui no Brasil, que não sei o quê, tem que manter ele porque não tem opção. E eu era um dos que falavam isso, tá? Eu não vou tirar o meu da reta. Isso ficou mais claro pra mim depois. Quando a gente fala isso, a gente está viabilizando um cara normal, ok, a ser titular de um time que deveria brigar por todos os títulos, e com um cara desse fica meio impossível. Então, assim, acho que muito desse papo de é top 3, que não tem opção, etc., ele rodou muito a torcida do Santos mesmo. Eu entendo que, de fato, no Brasil, raríssimas exceções, mas um time grande do Brasil, um setor de scouting relativamente bom, não conseguir identificar um jogador dentro do Brasil, seja novo ou velho, ou que deve ter algum jogador largado aí que seja melhor, não é possível. Ou na América Latina aqui, não tem ninguém, é demais, cara, demais. Não pode. Tem lateral lá no México, até nos Estados Unidos mesmo, deve ter jogador que se o setor de análise do Santos parar para tentar identificar, ele vai conseguir. E a própria torcida, e aí eu vou falar de novo, eu incluso, a gente viabilizou muito disso, sabe? De ficar falando esse negócio de não tem opção, não tem opção, não tem opção. Quando a gente vai ver, já não tem mais volta, entendeu? E aí eu não sei se o Noronha vai entrar nesse assunto mas assim, quando a gente viabiliza o cara em 2015, 16, e o jogador começa a ter muita influência no elenco, nos bastidores, para tirar depois, é um parto. Tá? Tanto que ele ficou bastante tempo depois lá. Então, assim, esse discurso eu até peço para a galera, sobre qualquer jogador. Quando o jogador ele é mediano ou, no máximo, okzinho, não aceite ele no Santos como algo intocável. Porque não é possível que não tenha melhores, e a nossa obrigação como santista é sempre cobrar jogadores melhores no Santos, tá? Então, se a gente quer um Santos brigando por todos os títulos, a gente tem que ter os melhores jogadores. Então, a gente tem que parar de viabilizar jogador comum. E eu estou incluso nisso, de novo. Tá? Assuma a culpa. Assuma a culpa. E digo mais, pode dizer mais. Deixa eu só completar isso. Ele inviabilizou o Daniel Guedes, tá? Não que o Daniel Guedes seja um primor de lateral. Também sim inviabilizou sozinho, mas... Longe disso. Mas assim, o menino sequer teve o número de chances suficientes que ele deveria ter. Me tira... Só uma coisa, Renato, me tira uma dúvida. Teve uma época, agora eu não vou lembrar em qual ano foi, que o Daniel Guedes teve uma sequência de titularidade. Eu não lembro. Foi 2015, porque na reta final da Copa do Brasil, o Vitor Ferraz se lesionou e volta só pra final. E ele jogou bem, não foi? Algo assim? Sim. Ele tinha jogado bem. Essa teoria, para mim, ela vale também pro Léo Cittadini, tá? O que o Santos fez com essa geração, o que a torcida do Santos fez com essa geração de 15, é um negócio bizarro de inviabilizar os meninos da base de um jeito cretino para que jogadores que tinham lapsos ou colapsos mantivessem titularidade de um jeito completamente bizarro. Por exemplo, o Daniel, ele tinha condição de brigar por posição com o Ferraz, porque o grande problema do Daniel era o defensivo, que era o mesmo do Ferraz. O Cittadini, quando teve o mínimo de sequência na função do Lucas Lima, também jogou bem. E a gente falou muito disso naquele nosso finado podcast, mas assim, loucamente, que o Lucas Lima era um terror vê-lo em campo, e de repente o Lucas Lima ganhava uma aura de intocável que não dava chance pro Cittadini. O Gabigol, ele foi deslocado pro lado do campo pro Ricardo continuar jogando. Então assim, porque a torcida inviabiliza. A torcida cria um mito Ferraz, um mito Lucas Lima, o mito Oliveira, que depois de muito tempo vai se ver com a saída do cara explica mais do que a chegada. E na saída dele você vê o quanto que isso
o quanto que essa ação da torcida de proteger o cara, de blindar o cara de críticas, de não, você não pode falar mal do Ferraz no estádio. Eu acho que o Noronha já viu isso, eu vi isso. E como? Você podia falar mal do moleque da base, mas você não podia falar mal do Ferraz. Então, assim, essa proteção, ela inviabiliza o desenvolvimento de jogador. E aí o Santos, que para todo mundo que não é santista, é um clube que mais protege os jogadores da base, a gente sabe que, na verdade, a base jogar no Santos é um milagre. Essa é uma lenda muito mal contada. Só para não passar batido, o Cassim citou a questão de bastidores. Eu já ouvi muito de que todo mundo achava que era o Ricardo Oliveira, o líder da igreja, né, como a gente chamava. Todo mundo lá de dentro disse que era o Ferraz e o Braz. Isso é uma outra discussão, mas o que explica muito da continuidade do Ferraz no Santos. Se não era líder, estava no bolo, de qualquer maneira. Sim. Como o nosso tempo de gravação está acabando, que o Zoom é um saco, eu vou fazer uma pergunta final rapidamente para vocês. Eu sempre digo que quando a gente se afasta das coisas, a gente começa a enxergar o que era de verdade na hora, porque a gente não tem essa sensação na hora. Então, por exemplo, eu que passei anos e anos batendo no braço, e jamais vou me arrepender, hoje eu sinto, inclusive hoje eu vi uma publicação no Instagram, alguém me marcou num negócio assim, foto do David Braz, e aí, saudades? E o autor do post falou, eu sinto muitas saudades, era ótimo. E aí, nos comentários, eu reconheci as pessoas fãs do canal. Não, detesto. Não, horrível. Não, fraco. E pessoas que eu nunca vi. Ele era bom. Ou seja, eu me senti até um influenciador de verdade, né? Porque eu vi a molecada que me assiste criticando um cara que eu criticava praticamente sozinho à época. Eu quero saber de vocês, rapidamente, se vocês acham que com o tempo passando, ele saiu faz 5 meses agora, o Ferraz vai começar a ser visto de maneira pior do que era enquanto era jogador, ou se a visão vai continuar para quem gostava de que ele era realmente bom. Não é nem se você acha bom ou ruim, eu quero saber se vocês pensam da visão dos outros sobre o Ferraz. Alguém pode começar. Começa aí, Cassim. Pode. Para mim, cara, eu acho que basta um título do Grêmio para isso já começar, viu? Eu não tenho acompanhado o Ferraz no Grêmio, confesso. Não vi nenhuma partida do Grêmio em que ele atuou. Não sei se ele tá jogando jogo bem que ou ele mal. falha e o Vanderlei falha. Depois eu parei de ver também. Isso. Eu vi os lances. Ele e o Vanderlei falharam, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que sim, Noronha. Acho que com o passar do tempo ele vai ter... Vai existir essa mesma discussão que você falou com o David Braz, tá? Porque eu acho... Isso é importante a gente falar, tá? Nas 2 vezes em que eu fui assistir... Nas 2 não, acho que foi... Nas 2 vezes que eu fui assistir o jogo da Libertadores do Santos no Pacaembu, lá eu percebi que o mundo em que a gente vive na internet é completamente oposto do que a gente vê no estádio, tá? Sim. É completamente oposto. Só então, avisando ao pessoal, o Cassim mora em Campinas, se eu não estou errado, certo? Isso, então, isso não mesmo, é tanto isso mesmo. Vila Pacaembu, não é tão fácil ir todo jogo. Então. Eu vou pouco pro estádio, mas assim, para mim me assustou muito isso quando eu vi lá. O mundo em que a gente vive na internet, e aí a gente elogia tal jogador, sei lá o quê, lá dentro é completamente oposto. Então, assim, para mim, um título do Grêmio vai ser o suficiente para ele ser alçado como esse jogador que foi bem no Santos e que, injustiçado e tal. E assim, eu tenho a minha parte de defesa dele, mas eu também tenho a minha crítica. Então, assim, da minha parte, esse cara não vai ser sequer lembrado aqui no Santos, até porque, posso estar errado, ele ganhou o quê? Paulista só aqui? Foi paulista só, né? Sim. Então, não tem nem razão nenhuma para se falar sobre isso. Inclusive, eu até assustei quando você falou de Braz, tá? Pra mim, eu tô doido, cara. Não é possível que alguém tenha falado desse cara. Mas eu acho que sim, Noronha. Eu acho que sim. Um título do Grêmio, ou, sei lá, umas 2, 3, 4 semanas desse cara fazendo boas partidas e a torcida do Grêmio elogiando, vai ter gente que vai fazer isso aí, e eu acho que com o tempo vai ter gente que vai falar isso daí sim, cara. Para você, Renato, rapidinho. Acho que sim, porque a tendência é virem laterais piores, jogar no Brasil, e conforme o tempo está passando, os caras que a gente achava ruim na época, eles começam a ficar aceitáveis. E isso é o cara que viveu os anos 90. Eu xinguei o Anderson Lima para burro no Santos. E hoje, se o Anderson Lima cai no Santos com a bola que ele jogava hoje, eu ia levantar a mão pro céu. Então, assim, eu acho que a tendência é virem jogadores piores, porque a formação é pior. O Ferraz, daqui a alguns anos, vai ser um lateral muito bom. Vão compará-lo ele com o Paulo César, vão compará-lo ele com esses caras. Com o Danilo. Com o Danilo, que pra mim vai ser o maior absurdo do mundo.
E assim, o cara vai ficando bom com o tempo. É cíclico isso. Você começa a ficar saudosista e os caras vão ficando bons. Os caras que você xingava já não são tão ruins. O Índio Almir já era melhor lado direito do mundo e por aí vai, cara. Assim, acho que é cíclico. Mas eu acho que isso vai demorar um pouquinho para acontecer. Porque ainda está muito fresco. Todo o extracampo do Ferraz, do Oliveira, ainda está muito crespo. Apesar de já ter uma campanha aí forte, por exemplo, o Oliveira voltar. Meu boa Deus vontade, do céu. né? Boa vontade com o cara. Mas assim, apesar disso, eu acho que vai levar mais um tempinho para ele ser alçado ao nossa, o Ferraz não era tão ruim assim. Lembrando que vocês podem comentar aqui embaixo, sem xingamentos, não precisa xingar nenhum dos dois. Pode defender o Ferraz, pode declarar o seu amor pelo Ferraz, pode declarar sua raiva pelo Ferraz, não tem problema. Cada um com sua opinião. Eu sei que o Ferraz me bloqueou no Instagram sem eu nunca ter citado o nome dele. Você vê que acho que minha opinião fica clara sobre o que eu penso. Vocês que já me assistiram ano passado também sabem, nunca fui fã, entendo o carinho de muitos. Eu tô mais com o Renato nessa. O que não quer dizer que o Cassim tá errado. Todo mundo tem o seu lado e sua visão. Exato. Cassim e Renato, obrigado por toparem. Acho que é o maior vídeo que a gente fez dessa polêmica. E eu sei que se eu deixasse, iam mais longe. Mas o Zoom me proíbe. Então, obrigado a vocês. Espero que não tenham esquecido nada. Se esqueceram, me chamem e depois a gente grava mais. Valeu? Tá, beleza. Agradeço aí, Noronha, o convite. Estamos disponível para qualquer coisa aí que precisar do canal, cara. Prazer. Precisar falar mal de jogador, me chama. Muito bem. Valeu, pessoal. Vou encerrar aqui. Até mais.